Olá, sou o Berg, sou o Berg do Podcast. É, Eu queria hoje fazer uma coisa diferente. Vou ler um texto que eu escrevi, né? Fazer uma coisa realmente diferente do que eu faço. Normalmente é sempre espontâneo, mas como eu escrevo melhor do que sou espontâneo, e para trabalhar a espontaneidade para mim é sempre andar, é mais fácil, né? Falar andando, e eu não tenho celular para andar falando. Então eu escrevi um texto chamado Quando Desistir Não É Uma Opção. E eu acho que vai ser interessante entrar numa nova fase trabalhando dessa forma. Eu consumo uma gama de conteúdo do otimista ao realista, do cristão ao extremista cético. E na maioria deles, não sei se por uma regra social diz que devemos ser felizes, que temos a obrigação de sermos felizes ou de procurar pela felicidade a todo custo. Mas de onde vem isso? De onde vem essa obrigatoriedade de ser felizes? Sabe, sempre passei por muitas batalhas, desde pequeno, mas nos últimos anos tem sido complicado, porque sou pai de família e como pai de família tem algumas regras que estão implícitas a todos os pais de verdade. Vou passando algumas nos próximos podcasts, ou seja, nos próximos podcasts eu vou falar sobre essas regras implícitas a pais, né? Dessa vez irei ler porque sou melhor escrevendo. Talvez até coloque IA para ler. Não foi dessa vez, gente, mas pode ser que uma vez ou outra aí eu coloque uma IA para ler, para fazer uma experiência. Uma das regras dos pais é que eles têm que engolir qualquer dor, porque precisam ser fortes a qualquer custo. E não é questão de machismo, é um instinto natural e primal. É uma coisa que todo pai sente que tem que ser forte e tem que engolir qualquer tipo de dor. Ele tem que mostrar e tem que segurar o máximo que podem, né? E não demonstrar qualquer tipo de dor que estejam sentindo. E aí, mas isso daí é machismo? Não é machismo, é um instinto que todo pai de família tem dentro dele. Irei começar a compartilhar aqui no podcast minha vida de pai cristão, minhas decepções, por exemplo, porque é muito bonito contar um monte de histórias de bênçãos sobre bênçãos que eu sempre vejo muito na internet. Eu ganhei isso, fiz assim, e aquela vida maravilhosa de cristão, que tudo dá certo, que tudo está uma boa, tudo está uma ótima. E cara, a vida não é um mar de rosas, né? Parece que todo cristão vive no mar de rosas e eu sinto falta de ver a vida real. E eu vou contar a minha vida como é e de repente alguém se identifica, né? Da vida como a minha, não sei se de repente alguma coisa eu estou fazendo errado. Mas na vida real não é assim, acontece na minha vida, eu quero, né, como prova disso. Minha filha está aí, eu vou parar um pouquinho. Maria, com licença, para estar gravando uma coisa, tá bom? Você vai para lá, por favor, e fecha a porta, por favor, tá? Por favor, agora não. Agora não, minha filha, vai para estar gravando. Tá? Daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco é rapidinho. E é assim que a vida é. A vida de verdade, pelo menos. Eu rezo por uma motivação, já fiz até um voto fazem mais de 2 anos. E sabe o que aconteceu? As coisas pioraram drasticamente, pioraram muito e foram piorando cada vez mais. Cheguei ao limite da minha sanidade, cheguei a indagar a Deus inúmeras vezes. E sabe o que eu fiz? Eu continuei rezando. Sabe por quê? Deus inúmeras. Sabe por que eu continuei rezando? Às vezes você pode achar assim, porque Deus falou com você, Deus deu um toque, deu uma luz. Não. Deus não falou comigo. Deus não me deu uma luz, Deus não falou comigo em sonhos, nada. E nada do que eu rezei para Deus foi atendido, nada do que eu peço para Deus foi atendido, nada.
mas e na verdade é um hiato. Deus está no silêncio comigo já há mais de 2 anos. Eu não escuto Deus, eu não sinto Deus, simplesmente não sinto. Deus está no silêncio tremendo, é um silêncio ensurdecedor. E às vezes é um incômodo tremendo, porque as minhas orações parecem ser em vão, os meus jejuns parecem ser um ato falho, as minhas orações não são atendidas, mas de alguma forma eu sinto que Deus está do meu lado. Eu não consigo negar a existência de Deus. Então eu consumo muito conteúdo, né, de extremistas céticos, e eu falo que eu preciso entender, eu tenho essa necessidade de entender tudo de tudo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sinto que Deus está do meu lado, porque senão eu teria qualquer pessoa para mim, é uma coisa minha. Se Deus estiver do lado dela, ela explode. Não tem como. É impossível você simplesmente não explodir no sufoco que a sociedade, que tudo é colocado em cima de você. E no meio desse sufoco todo, desse silêncio, né, e de tudo que tem acontecido, né, de 2 anos orando pela mesma coisa, fazendo voto, jejum, oração, de rosários, de terços, continuei rezando. E eu sei que Ele está do meu lado o tempo inteiro. Eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas. E Deus me manda um livramento? Não. Deus me manda mais conta. Eu me esforço para fazer tudo certinho. Tudo. E parece que ao invés de eu acertar alguma coisa, não, eu faço tudo errado. Ao invés de tirar os pesos das costas da minha esposa, eu coloco mais peso nas costas dela. Eu tenho que ver minha esposa tomando remédio para dormir, porque ela não consegue dormir. De tanto peso, de tanta tensão que ela fica, coitada. E, por exemplo, faz 2 anos que eu tento um segundo emprego, porque eu trabalho na educação, então eu preciso de ter mais de um emprego, senão as contas não fecham, né? Faz 2 anos que eu perdi o segundo emprego e não consegui uma entrevista sequer. Na verdade, eu consegui uma entrevista há pouco tempo atrás para trabalhar num supermercado, mas na hora que o gestor do RH viu meu currículo, eu tinha formação demais, ele ficou com medo de me contratar e eu começar a reclamar. Não era a minha intenção, né? Mas 2 anos sem uma entrevista sequer. Quando eu consegui, o cara falou: poxa, mas você tem 3 faculdades, 3 pós-graduações. Ou seja, como que eu vou encarar tudo isso? Como que eu vou encarar Deus dessa forma? Como que eu vou encarar a fé dessa forma? Ou seja, as coisas, ao invés de melhorarem, darem uma aliviada, não, as coisas só vão piorando. Deus, ao invés de dar um alívio, ou seja, tipo assim, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas que eu já tenho, e eu ganho mais conta, uma em cima da outra. Essa semana, minhas torneiras todas quebraram, começaram a oxidar. Eu estou sem torneira no quarto. Eu tenho que pagar para uma pessoa consertar, porque infelizmente eu não tenho dom para essas coisas manuais de casa. Aí eu olho assim e falo: Deus, poxa vida, né? É brincadeira. Eu não reclamo, né? Eu não murmuro, mas tem hora que eu tenho que dar risada para não chorar. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu rezo.
Eu simplesmente rezo. Agora eu vou contar para todo mundo que, porque é bênção, irmão. E aí as pessoas acham estranho que vêm perguntar para mim: "Ei, Berg, tá tudo bem?" Eu: não tá tudo bem. Eu tenho que ser sincero, não tá tudo bem. Eu gostaria que fosse fácil, tivesse tudo jóia, tivesse tudo bacana, mas não tá. Agora, o que se faz numa fase assim? Desiste? Eu vou desistir? Não. Desistir é fácil. Vou botar uma sacola nas costas, largar a família e que nem a gente brinca aqui em casa, vou comprar cigarro, né? O pessoal fala que na década de 80 os pais iam comprar cigarro e nunca mais voltavam. Não. Vou brigar com o mundo, viver de mau humor? Não. Eu vou deixar a fé porque claramente Deus não está me atendendo, não está. Não. Eu gostaria que a resposta fosse mais fácil, que de repente nesse podcast eu pudesse dar uma resposta assim para as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, falassem: olha, faz isso que Deus vai te atender e vai dar certo. Não. Eu posso falar que para mim cada dia é um dia totalmente diferente do outro. Eu preciso respirar muito fundo, tomar meus remédios. Uma coisa que é importante pelo menos, eu faço terapia, faço acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Vou à missa todos os domingos, eu sirvo, né, a igreja, eu rezo muito todos os dias, rezo o terço todos os dias. Não dá para desistir da possibilidade de que naquele dia as coisas poderem dar certo. Isso eu aprendi há muito tempo. Então tem dia que é difícil, tem dia que você olha assim e fala: "Oh Senhor, misericórdia". E eu peço misericórdia a cada minuto. Tem dia que é na base da misericórdia, mas é rezando e pedindo misericórdia. E novamente, se Deus não tivesse do meu lado, mesmo eu não sentindo Ele do meu lado, comigo não escutando, seria impossível continuar. Então, Ele está aqui agora, enquanto eu escrevo essas palavras aqui que eu estava escrevendo, enquanto eu leio essas palavras, Ele está aqui agora. Então, não dá para desistir. Então, desistir é uma possibilidade que não existe. Então eu fiz esse podcast hoje justamente para lembrar que esse podcast não vai ser mais calado. Então aqui eu vou falar de fé, da fé real, vou falar de vida real, vou falar de vida de pai real, das dificuldades de verdade e sem firula, sem gracinha. Vou falar e vou continuar sendo eu mesmo. Não vou ficar falando graça, né? Você pensa que sua vida está uma merda, de repente está uma merda mesmo, a minha também não está fácil. Então vamos junto, vamos conversar, vamos bater um papo e saiba que a questão realmente é se apegar àquilo que pode te dar força. E aqui tem gente, aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui nas redes tem pessoas que são gente como a gente. E quem vive a fé não é todo mundo que vive no rio de bênçãos, que nem a gente vê muitas vezes. Tem gente que vive, às vezes, num lago de meleca, mas que está aí tentando, né, se levantar e tentando crescer e tentando superar as dificuldades que nem a gente. Então, vem para o Bergs Podcast, vamos caminhar junto, né? Vamos dar força um para o outro, tá bom? Um beijão, um abração para vocês. Uma coisa que eu vou falar de novo aqui: sempre tem aqueles que te dão força, que te ajudam e que te estendem a mão. Então eu vou falar alguns nomes aqui de novo, que são amigos, né? Que eu sou muito grato.
Rafa Compadre, Chico, meu mentor e amigo, Maurício, que já me deu muitos conselhos, né? Estou mandando para ele esse vídeo também. O Alberto, que lá no passado me deu também muitos conselhos, tentou me mentorear, fez algumas sessões com ele, são pessoas fantásticas. E a minha psicóloga, Suzana, que tem sido uma ajuda muito grande. Tem alguns nomes que, conforme eu for fazendo os podcasts, eu vou citando aqui, que são pessoas que são extremamente importantes, né? E a gente tem que sempre engrandecer, agradecer. E isso sem falar a família, né? Que eu não tenho como mensurar, né? E uma das pessoas mais importantes aí, vou falar 3 mulheres aqui por enquanto, né? A minha esposa Carla, minha mãe Ruth e minha maninha Aldanira. Então, um beijão grandão, um abração fortão, tchau, tchau.